Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar da Dini Z60/34, a plataforma de 20 metros diesel da Dini. Nas últimas semanas nós gravamos a concorrente dessa máquina, a JLG 600AJ. Vocês conferem isso aqui no link aqui embaixo. Essa máquina, né, é uma máquina que ela está em produção há muitos anos, né, isso desde lá da época da década de 90, tudo, né? Porém, ela mudou de geração em 2014, 14 ou 15, que foi o modelo Z62. Está passando na tela de vocês agora aí. Essa é a nova geração dela, né? Então aumentou 2 pés e deu uma reformulada no equipamento em si. Mas essa máquina aqui, pode-se dizer que é uma máquina bruta, né? Por quê? É uma máquina muito forte, a estrutura dela é extremamente resistente e, querendo ou não, que dá pouco problema. Então, pelo fato de ela ter somente um pistão no secundário, um pistão no primário, e ela não tem a lança secundária, da mesma forma que a concorrente dela, a JLG, tem, né? Então ela acaba aqui facilitando um pouco esse serviço de manutenção. Para o uso, indifere. Aqui nós temos um equipamento que é 4x4, então vocês têm aqui os dois cubos iguais. Do lado de cá, né, você tem o parte dos comandos do solo dela, tanque de diesel, tanque de óleo hidráulico. Aí aqui você tem a bomba e motores auxiliares, né? E aqui fica exatamente a parte do bloco de funções da máquina. Então toda a parte de válvulas e solenoides ficam aqui. E esse motor aqui é o que garante exatamente a descida de emergência da máquina. Aqui nós temos o sensor de bolha dele, né? Que é exatamente o sensor de nível da máquina, onde ela consegue identificar por aqui qual que é o desnível do terreno. Na parte dianteira da máquina, novamente, que é exatamente onde tem a direção do equipamento, né? Então, onde as rodas giram é a parte da frente da máquina. A gente tem aqui o contrapeso e o eixo com os motores de tração. Então, do lado direito e do lado esquerdo. Esses dois motores aqui são os que fazem exatamente a máquina tracionar, né? Então são dois motores hidráulicos que eles vão ligados diretamente no cubo da máquina e faz ela ir para frente ou para trás. Aqui nós temos os cilindros de nivelamento, né? Não que ela nivele a máquina, mas ele corrige exatamente alguma imperfeição do piso, algum buraco, alguma coisa. Quando você está deslocando a máquina, então ela vai alinhando o equipamento, né? Para poder ele não cair no buraco. E direito do equipamento, né, nós temos a parte do motor. Então essa máquina aqui, ela está inserida um motor Perkins, né, de 4 cilindros. É um motor, a série dele é 404, né? Então, ou seja, aqui você tem o motor, aqui a bomba de tração e aqui as bombas de função, certo? Esse motor, diferente do que a gente encontra na JLG, né, no último vídeo, na 600AJ, que era o motor Deutz, que não precisava de refrigeração de água, né? A refrigeração dele era próprio óleo. Essa não. Essa você tem aqui o reservatório de expansão de água, aqui o radiador, né, de água e o nível de óleo. Então essa máquina você tem que conferir sempre água e o óleo. O nível do óleo é muito simples, né? Então você tem aqui a vareta, faz a limpeza, e aí o óleo tem que sempre estar entre essas duas marcações. Quando ele estiver acima daqui, né, dessa marcação assim, é porque ele está com muito óleo no motor. Se ela estiver abaixo dessa marcação, o motor precisa ser completado o óleo porque está bem baixo. Falando um pouquinho sobre cada parte da máquina, então a gente tem aqui o chassi, rodas, base, braço secundário, braço primário, lança do primário, jibe, rotate e cesto. Então,
essas são as partes do equipamento. É interessante até para se em algum momento tiver algum problema, seja com essa máquina ou com qualquer outro modelo, né? Porque as nomenclaturas não mudam. Então é importante conhecer isso para avisar o técnico. Ah, estourou uma mangueira no braço primário, estourou uma mangueira da base. Então fica mais fácil a identificação do próprio técnico da sua locadora. Falando sobre as funções do equipamento, né, sobre o funcionamento da máquina, então, assim como todas as plataformas, você tem aqui o comando do solo e o comando do cesto. Eles são controlados exatamente por aqui. Por essa chave você define qual que você quer operar. No caso aqui, comandando pelo cesto, pela base, né? Então você mantém a chave do lado direito, puxa o botão stop, e aí você tem aqui os botões, né? Onde cada um mostra as funções da máquina. E esses daqui são referentes a motor, que seria o da ignição do motor, aquecimento das velas, e esse daqui é o que muda a rotação, se você quer fazer a função com a tartaruga ou com o coelho, então seria com aceleração baixa ou com aceleração alta. Esse é exatamente o botão habilitador, então para qualquer uma dessas funções que eu quiser fazer, eu preciso acionar por aqui, seja para um lado ou para o outro. Esse botãozinho que contempla a bateria é exatamente a descida de emergência da máquina. Então eu seleciono ele, vocês vejam que ele já reconhece, né, no caso, e aciona o motor elétrico. Então eu faço ele e faço a função desejada, sendo secundário, lança do primário, braço primário, base, jibe, rotate e alinhamento do cesto. Com os devidos EPIs, né, aqui em cima do cesto. Então, em primeiro lugar, sempre mais importante, que é o cinto de segurança. Os pontos de fixação da máquina são esses, dois aqui, né, da frente, e esse traseiro do cesto. Então, ou seja, aqui você prende o talabarte. Primeiro ponto que eu sempre falo, nunca colocar nesse local o guarda-corpo da máquina. Porque esse material aqui ele não tem a resistência necessária para segurar a pessoa em caso da máquina ter um efeito catapulta. Nem aqui e nem nesse lado. Então assim, explicando um pouco sobre o cesto da máquina, né? Então, você tem aqui a parte do pedal, porta manual e aqui os comandos. Essa máquina ela tem uma capacidade de 227 kg ou 500 libras. Então serve para 2 pessoas e mais uma caixa de ferramentas. Falando aqui sobre a parte do painel, né? Então explicando cada coisa. Nós temos aqui o botão stop da máquina, onde tudo se inicia por ele. Aqui exatamente a seleção, né, do coelho para a tartaruga. Então é aceleração alta e aceleração baixa. Essa aqui seria a chave para fazer a ignição do motor, né, esse botão. Aqui seria o aquecimento das velas. Essa máquina ela possui 2 formatos de deslocamento, que é o modo rampa e o modo rápido. Então aqui seriam esses 2 pontos. Nesse modo rápido, né, o modo plano, certo? Tanto um quanto o outro, na verdade, você pode trabalhar com as 2 formas de rotação. Então a máquina vai ficar com a aceleração mais alta e mais lenta no modo rampa, e com aceleração baixa e lenta também no caso da rampa. Então você consegue controlar as 2 formas. Aqui você tem exatamente o botão que faz a descida de emergência, jibe, rotate, alinhamento do cesto, buzina, e esse daqui é o que faz a abertura e fechamento da lança do primário. Vocês vejam que essa máquina aqui ela não tem potenciômetro, né? Então essas funções aqui elas são todas baseadas em uma velocidade só. As únicas funções que você consegue controlar a velocidade são as de joystick. Então aqui você tem o deslocamento para frente e para trás e direção para a direita e para a esquerda. Aqui a subida e descida do braço secundário, enquanto nesse aqui você faz a descida e subida do braço primário e o giro da mesa. Um outro recurso da máquina é exatamente esse daqui, operação de habilitação de movimento,
que seria o quê? Quando a máquina, o braço dela ultrapassa a linha das rodas, seja do lado direito ou do lado esquerdo, essa luz ela acende e por consequência a máquina você não consegue andar com ela. Então, ou seja, para isso você precisa selecionar esse botão e aí sim você consegue andar com a máquina. Para que é isso? É para a máquina entender que você sabe que a máquina está numa posição talvez invertida e não corre risco de você ir para trás e ela acabar, se você ir para frente, ela acabar indo para trás. Lembrando que todas essas funções elas só conseguem ser utilizadas quando você usa o pedal habilitador. Sem ele, nenhuma delas funciona. Aqui vocês conseguem identificar como é interessante o formato do braço dessas máquinas, né? Das plataformas em geral, não somente das E60. Você veja que a máquina está naquela posição lá e com alguns movimentos, sem mexer no deslocamento dela, eu consegui passar por cima do telhado e estou aqui exatamente na parte superior do balcão. Então tudo isso por conta desse movimento da articulação. É o que a gente chama de por cima e sobre. As especificações dessa máquina, né, vocês estão vendo na tela de vocês agora, que exatamente ela alcança aí por cima basicamente 9 metros mais ou menos de altura, e aí com isso você consegue ter um alcance na horizontal de basicamente 10 metros. Então é uma máquina muito versátil. Dessa forma, finalizo o vídeo de hoje. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Valeu, gente!